A primeira mulher judia foi a primeira mãe judia. E ela tem um papel fundamental na formação, não somente do povo de Israel e da ideologia maior e da concepção de um único Deus, mas é ela que vai delinear a espiritualidade desse povo e, por extensão, de todos aqueles que queiram se ligar a um único e verdadeiro Deus. A porção da Torá que traz o nome da Sará é Hayei Sará, a vida de Sará. Mas logo de início trata exatamente do assunto oposto, que é o seu falecimento e seu enterro. A Sará era uma mulher ultra sensível, preocupada com a educação de seu filho Yitzhak. E a educação é o segredo da sobrevivência de um povo. A educação se contrapõe até à cultura. Qual é a diferença entre educação e cultura? Ambos os aspectos versam sobre informações, raciocínios, formação, só que cultura é um aprendizado sem o compromisso dos valores éticos e morais. A educação já é voltada para a estrutura da família e para a perpetuação dela na formação do grupo social e, por extensão, da sociedade, da comunidade como um todo, e até lançando as bases e diretrizes de uma nação. A Sara não pôde ter, durante muitos anos, com seu marido Abraham, um filho. Então ela abriu mão dessa possibilidade direta, fazendo com que uma pessoa muito ligada a ela, a sua serva, que na verdade era sua pupila, tivesse um filho com Abraão numa sociedade que nem conseguimos imaginar, porque tem alguns valores um pouco diferenciados, mas na condição de educar um filho, mesmo que esse filho não seja o seu próprio. Aliás, já diz o Talmud, um verdadeiro filho não é só o descendente biológico, mas no campo espiritual, um aluno também é chamado de filho. Porque a verdadeira conexão na transmissão da espiritualidade não se faz somente por meio do vínculo biológico, mas principalmente do vínculo espiritual. Muitas vezes um mestre e seu aluno podem ter uma ligação muito mais íntima e muito mais profunda do que um pai e seu filho. Se pudermos ter a situação de coincidência do duplo aspecto, tanto filho como aluno, tanto pai como mestre, melhor ainda. A Sara se preocupou com a educação, primeiramente, do filho que foi concebido pela sua pupila, pela sua aluna. E filho de uma aluna, provavelmente também seria um aluno, e o Talmud já diz que um aluno fiel é considerado também um filho. E ela tentou, a Sara, educar o Ismael. Acontece que ele tinha uma outra tendência. E chegou um momento que Ismael começou a ameaçar a integridade, aí sim, do filho nascido, Yitzhak. E aí que ocorreu?
Ismael era um arqueiro e praticava tiro ao alvo com seu arco e flecha. Acontece que o Isaquinho, seu irmão, era o alvo móvel. Ele tentava atingir mortalmente o próprio irmão, segundo os comentários. A Sara se preocupou com a educação do seu filho e pediu que Abraham dispensasse a serva Hagar e o seu filho Ismael, porque criou-se uma incompatibilidade dentro de casa para a formação de Yitzhak. Yitzhak estava até com a sua integridade física ameaçada. Abraão se sentiu dividido. Qual é o pai que quer colocar para fora de casa o próprio filho? Aí Deus se revelou para Abraão e disse: ouça a voz da sua esposa Sará. Voz, na linguagem mística e cabalística, não é simplesmente a reverberação do som que sai da garganta, articulado sob forma de palavras ou de melodias. Voz também é um recurso místico e cabalístico da revelação profética. Deus quis dizer que a Sara tinha um nível de profecia maior do que o próprio Abraão, e o Todo-Poderoso estava dizendo para o patriarca: ouça a Sara, sua esposa, porque essa ideia que surgiu na cabeça dela de dispensar o filho Ismael não é dela, mas é uma inspiração minha. Sou eu que estou me manifestando por meio dela. A Sara estava vinculada e comprometida com a continuidade do povo de Israel. E cabe aqui lembrar que Abraão, além do filho Yitzhak, tinha o Ismael, e após o falecimento da Sara, casou-se com a Keturá, que segundo a maioria das opiniões era a própria Hagar, e teve mais 6 filhos, que deram origem a várias nações. Aliás, o nome Abraão está ligado com Av, Hamon, Goim. O pai, o patriarca de uma multidão de povos. Vários povos saíram de Abraão, mas da Sará só saiu o maior descendente do casal. Aquele que herdou toda a espiritualidade de Abraão, que foi o Yitzhak. A Sara está ligada exclusivamente com o povo de Israel e com o pacto firmado pelo Criador do mundo, não somente com Abraão, mas com o casal, que eles seriam os genitores de uma grande nação, uma nação de grandes, uma nação que alcançaria a grandeza não somente no aspecto físico, mas especialmente no campo espiritual, atingindo um propósito maior, aquele pelo qual foram criados os céus e a terra. Abraão teve vários filhos, inclusive depois do falecimento da Sará, porque ele tem um compromisso duplo de divulgar e difundir a ideia e a plena consciência de um único Deus no mundo inteiro. Primeiramente, por meio da pregação, da divulgação direta, ensinando, procurando transmitir valores. E o segundo meio para divulgar o nome de Deus é ter descendentes que façam isso, que herdem a ideia do monoteísmo e procurem divulgar pelos 4 cantos do mundo. Abraão, na mística do judaísmo, está ligado com o universal, com os valores válidos para toda a humanidade. Aqueles valores mais caros que devem ser aplicados a todo e qualquer ser humano. Afinal, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é, na verdade, a referência à sua espiritualidade maior, chamada de
alma. Mas, na devoção a Deus, não existe somente o geral. Não existe somente o genérico. Deus é um ser absoluto e pleno. E a vontade suprema de Deus se expressou na dupla forma. O geral e, em contraposição, o particular. O aspecto do pacto de Deus com o povo de Israel é a particularização da vontade suprema. E a ligação de Deus com toda a humanidade é o aspecto geral, é o aspecto maior da vontade do divino. A Sara representa, com a educação exclusiva do seu filho Yitzhak, a vontade de Deus expressa nas minúcias, nas particularidades. Nós sabemos que qualquer sistema tecnológico tem as suas regras gerais, o seu funcionamento geral, mas também há as pequenas engrenagens, as minúcias, os aspectos particularizados das ciências que, uma vez harmonizados, podem dar vazão ao funcionamento geral de um mecanismo. Qualquer mecanismo tem o seu duplo aspecto, o geral e o particular e o geral. A Sara representa a transmissão dos valores de acordo com o pacto específico firmado com Abraão para sua descendência na forma do povo de Israel, atendendo os ditames e orientações da vontade divina expressos nos 613 preceitos bíblicos, as chamadas mitzvot, que acabam tangenciando minúcias, particularidades, trivialidades do dia a dia, imbuindo a nossa vida do dia a dia de um significado maior na sintonia com a vontade de Deus. Por isso, quando Abraão vai comprar a caverna, a gruta de Marpelá, a caverna dupla em Hebron, conhecida como Tumba dos Patriarcas, que na verdade é um canal de conexão com os mundos adimensionais, ele compra em homenagem e para enterrar a sua esposa Sará. E ele compra a peso de ouro num valor internacional. E por extensão ele está adquirindo toda a terra de Israel que circunda a tumba que seria a última morada de todos os patriarcas. A ideia é de criar a conexão maior em homenagem a Sará, em homenagem àquela que se dedicou de corpo e alma à transmissão dos valores para o seu filho num aspecto particular. A porção que leva o nome da Sara diz sobre a vida da Sara, mas ela acabou de falecer, está sendo enterrada, porque uma pessoa justa e iluminada, mesmo depois do seu passamento físico desse mundo, é chamada de viva. Por quê? Porque a verdadeira vida não é a vida física, e sim os seus desdobramentos no campo espiritual. A verdadeira vida de um ser humano é a possibilidade de se sintonizar com Deus e atingir um propósito maior pelo qual se nasce, pelo qual se vive e pelo qual se despede do mundo depois de avançada idade. A Sará tem um papel muitíssimo importante. E quando Deus fala para Abraão, ouça a voz da sua esposa Sará, na verdade, segundo a Kabbalah, aqui tem uma dica daquilo que vai ocorrer na redenção e particularmente no mundo vindouro após a ressurreição.
Hoje em dia, presentemente, o corpo é vivificado, ele é nutrido na sua vitalidade pela alma. Quando a alma se desvencilha do corpo, o corpo morre, ele se torna um cadáver. Futuramente vai ocorrer exatamente o contrário. Na mística, na Kabbalah, o Avraham, ele representa a alma, e a Sará, que é mais pé no chão, ela representa o corpo. Presentemente, o corpo vive e recebe a sua vitalidade da alma. A partir da ressurreição, o corpo ressuscitado vai revelar a origem da sua espiritualidade, que é muito maior do que a própria alma. E a alma vai se nutrir de vida, existência, espiritualidade e vitalidade do próprio corpo. Por isso, Hashem fala, ouça a voz de sua esposa Sará. Hashem está querendo dizer na ressurreição para a alma, a partir de agora, você viverá nutrida pelo corpo, que vai atingir um nível incomparavelmente, infinitamente maior com a revelação de Deus no mundo, o Todo-Poderoso, que não tem semblante, não tem corpo, nunca nasceu, tampouco morreu, está acima da matéria, do espírito, do espaço e do tempo. Hashem haverá de se revelar no mundo e haverá uma inversão de valores, quando a raiz de toda existência haverá de se revelar no mundo físico e material a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Amém. Rabino, a Sofia pergunta, a Torá cita onde Sara nasceu, de onde ela veio, ela era parente de Abraão, qual era o povo dela? Sim, Sofia, as informações contidas na Torá escrita, elas têm um limite, mas elas são um convite à interpretação dirigida, que foi transmitida por Deus a Moisés no cume do Monte Sinai durante 40 anos de travessia do deserto, e que envolve também a Torá oral, que são as explicações da Torá escrita. Inclusive o Talmud, que seria compilado posteriormente, e o Midrash. Segundo o Midrash, Avraham tinha 2 irmãos. Um aparece na Torá, que é o Nahor, que é o pai, que é, na verdade, o pai de Betuel, o avô de Lavan e de Rivka, do Labão e da Rebeca, o Nahor. Mas ele tinha um segundo irmão chamado de Haran. Não confundir com a cidade, Haran. É com o rei, Haran. E esse Haran era o pai da Sara e do Lot. Por isso, quando Avraham apresenta a Sara como irmã para o faraó, o Paró do Egito, o rei do Egito, ele não estava faltando com a verdade, porque naquela época o costume era chamar os descendentes de um irmão, não de sobrinhos, mas também de irmãos. Então a Sara... E ela era irmã de pai e mãe do Lot, eles eram sobrinhos de Abraão. Eles vieram daquele povo antigo que eram os sumérios e que habitavam a Mesopotâmia. André, Rabino, quem casou Abraão e Sara? É algum sacerdote da época? Uma excelente pergunta. O Avraham e a Sará, antes de serem judeus, porque foram os primeiros judeus, eles seguiam as leis de Noah, Bnei Noah, dos filhos de Noé. E, segundo o Midrash, Avraham estudou com Noah, com Noé. Aliás, uma dica, quando Avraham tinha Noah anos, 58 anos, faleceu Noah. O valor da palavra Noah não é da 58. Quando Avraham tinha 58 anos, o Noah faleceu com 950. Avraham estudou com Noah, estudou com Shem. Aliás, ele é a mesma pessoa que Malkitzedek, estudou também com Ever, por isso que ele é chamado Avraham HaIvri, Avraham o hebreu. Ele é o bisneto ou tataraneto de Ever e também descendente maior do Shem. Provavelmente, eu não posso afirmar categoricamente, mas eles guardavam as leis de Noah, de Bnei Noah,
eles se casaram e esse casamento foi oficializado provavelmente pelo próprio Noé. O próprio Noé, eu posso pesquisar um pouco mais, mas a probabilidade é muito grande de Noé, pessoalmente, ter feito o casamento de Abraão e Sará. Uau, que incrível. Rabino, Samantha pergunta, Rabino, será que Sará tinha ciúmes do seu marido ter outras esposas? Não era o caso naquela época, não era esse o caso, mas como explicado nessa ocasião, aqui o problema era de preservar a educação do seu filho. Vamos nos lembrar que a sugestão de que Abraão se casasse ou se unisse com a serva de Sará partiu da própria Sará. Aliás, ela teve participação especial na formação de Ismael, e mesmo que ele se afastou do bom caminho, depois do falecimento da Sará, ela conseguiu manipular lá de cima e fazer com que o Ismael voltasse para o bom caminho. Então não era o caso. Tanto, o Midrash fala que quando as mulheres da geração iam se aconselhar com a Sará, ela dizia o seguinte: por favor, não me procurem. Procurem a Hagar, que é uma mulher muito mais elevada do que eu. A Sará se sentia humilde perto da sua serva Hagar, que era a mulher número 2 daquela geração. Jaime pergunta, Rabino, quando Abraão sepultou Sara em Me'arat HaMachpelah, ele sabia que o local era, entre aspas, especial? E por que exatamente aquele local seria seu destino de família? Então, segundo o Midrash, Abraão sentiu um aroma do Gan Eden, do Jardim do Éden, que vinha da caverna. Não era um aroma físico, um aroma captado somente pela inspiração divina e profética das pessoas iluminadas. Já tinha um casal que dormia, já estava descansando naquela caverna, que é Adão e Eva. Adão e Havá também estão na tumba dos patriarcas. Abraão comprou aquela caverna porque ele sabia que aquele local era um elo entre o mundo físico e o mundo espiritual, onde jazia o primeiro casal progenitor de toda a humanidade. Uau. Acho que dá tempo de mais uma pergunta, né, Thomas? Walter, Rabino, afinal, a Torá fala da beleza de Sara. Afinal, essa beleza era sobrenatural porque se diz que ela tinha uma idade avançada. Os reis a desejavam e mesmo ela se cobrindo de véus e tal, como é que sabiam que ela era bela? Então, há uma excelente pergunta. Existe um pronunciamento, um ensaio do Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, candidato chapa única a se revelar a qualquer momento como rei Mashiach. O Rebbe, ele expõe esse aspecto e diz o seguinte, que existem almas, normalmente o físico espiritual não tem tanto a ver. Uma pessoa pode ser feia fisicamente e elevadíssima espiritualmente. Uma pessoa pode ser maravilhosa fisicamente e ser totalmente vazia por dentro. Mas no caso da Sara, era uma exceção. A sua espiritualidade era tão forte, que se expressava fisicamente de forma a ela se manter jovial e bela durante a vida inteira. Era um nível de espiritualidade tão elevado que conseguia até se expressar no aspecto físico, fisionômico, estético e de uma jovialidade maior. Shkoyer. Obrigado, Rabino. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.